Oi, tudo bem? Sexta-feira, 28 à tarde, o nosso programa Ana Maria Hatz em Família. Eu vou começar dando para vocês todos um abraço atrasado pelo dia 22, que foi o dia do abraço, e que, como nós tivemos o programa antes, não deu para eu dar o abraço no dia, né? Então, está sendo dado agora. Depois eu vou falar com vocês estão me vendo de echarpe aí, estou morrendo de frio, está um frio danado, e isso está dando a gente uma preocupação muito grande com aquelas pessoas, ou aquela população, porque hoje já é uma população de mais ou menos 150 pessoas, que vivem na rua. Não vou dizer moram, porque ninguém mora na rua, mas eles vivem na rua, né? E, às vezes, não vão para o abrigo, não querem ir para o abrigo, dormem na rua, com essa friagem que nós temos em Petrópolis, começando agora o inverno, e esse outono já está bastante frio, e também com a chuva, pode chover e tudo, eles ficam ao tempo, ao Deus dará, como se diz, né? Então, um grupo de pessoas pensou numa possibilidade de alguma coisa que os agasalhasse e que a gente pudesse fazer de uma forma fácil de carregar e de montar, e que não fosse assim oneroso para ninguém, que fácil da gente conseguir. E umas mulheres lembraram que o tecido que forra os guarda-chuvas é um tecido impermeável, e isso poderia ser fácil e bom para que eles se acomodassem, se agasalhassem. E surgiu, então, a ideia de fazer uns sacos de dormir, ou de se acomodar, desse pano dos guarda-chuvas. Muita gente rasga o guarda-chuva, perde, quebra, joga fora, não liga. Então, nós estamos fazendo uma divulgação para pedir que as pessoas não joguem seus guarda-chuvas fora, tirem os forros dos guarda-chuvas e mandem para nós. Nós estamos tendo, através de uma amiga que se dispôs a fazer isso, porque mora no centro de Petrópolis, na rua 16 de Março, e se chama Josélia Contage. Ela mora na rua 16 de Março, número 189, apartamento 903, e se dispôs a recolher todos esses forros de guarda-chuva usados que as pessoas queiram doar. Hoje em dia se doa alimento, se doa comida, nós estamos pedindo forro de guarda-chuva. Entreguem na casa dela. Vou mostrar para vocês como é que fica o saco e como é que mais ou menos se faz. E depois eu vou passar um vídeo para que vocês tenham a possibilidade de tranquilamente olhar como é que surgiu essa divulgação e essa intenção de acomodar as pessoas na rua, e como é que a gente poderia ajudar contribuindo. Olha aqui, ó, isso aqui, tá vendo? São quatro forros de guarda-chuva unidos, que a gente faz um saco, ó, onde eles podem se deitar aqui dentro, é impermeável e é um pano que fica quentinho, inclusive. Se eles se cobrirem com uma manta e botarem esse saco, dá certo para eles se prevenirem contra o frio. Eu vou passar um vídeo para vocês verem realmente como é que se faz os sacos, é muito fácil, mas nós vamos fazer os sacos, nós estamos pedindo os forros. Quem quiser contribuir, nos dar os forros dos seus guarda-chuvas velhos, antigos, rasgados, pode nos dar, que vai fazer muito benefício àqueles que estão muito precisados. Vamos passar o vídeo para vocês verem, tá?
Gostaram dos vídeos? Entenderam bem o negócio, como é que se faz e qual é o espírito da coisa? Então, vou repetir o endereço da Josélia, contando que eu vá receber, junto com a Josélia e o grupo das minhas amigas que estão tentando fazer isso, muitos guarda-chuvas antigos, usados, que não servem mais, né? Ninguém quer guarda-chuva novo de ninguém, é aquele que está jogado fora. Josélia Contage, Rua 16 de Março, número 189, apartamento 903, tá? Muito obrigada, contamos com vocês todos, tá bom? Nós vamos começar agora a conversar com a vereadora Gilda Beatriz, que é a única mulher vereadora eleita nessa legislatura. Para nós, isso tem um simbolismo e um efeito para nós mulheres muito grande, muito valorizado, porque é a abertura de um espaço na política que a mulher petropolitana precisa reivindicar cada vez mais. Então, Gilda, é um prazer falar com você aqui, muita satisfação de tê-la no programa, e eu queria parabenizá-la por essa lei que você fez e que foi publicada agora no dia 13 do DO, e explicasse por que você achou necessário fazer uma lei que tenha uma penalidade pecuniária, porque, se não for assim, as pessoas não levam em consideração e estão muito desatentas aos cuidados que devem ter durante essa pandemia, acham que a pandemia já acabou por causa da vacina, e não acabou. Então, eu achei ótimo você ter feito essa lei e quero que você explique para a gente o número da lei, como é que foi, o que você pretende, como é que vai ser, a fiscalização, como é que vai ser, tudo isso que você embutiu aí no teu projeto. Então, em primeiro lugar, quero agradecer a participação no seu programa, dizer que eu fico muito feliz pelo convite e dizer que essa lei surgiu, né, a lei número 8.137, de 2021, e surgiu porque eu comecei a ver que estava tendo muitas denúncias de festas clandestinas, e que não podem, né? Não podem, porque a gente está no momento de bandeira vermelha aqui em Petrópolis. É muito perigoso, as pessoas estão morrendo realmente, não tem idade, tem muitas pessoas novas, sem comorbidade, não é só dizer que tem comorbidade, tem um número maior com comorbidade, sim, mas tem pessoas que não têm comorbidade e estão morrendo. Então, me preocupei muito com isso. E como legisladora, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, eu tive a ideia e surgiu essa lei, que agora foi sancionada, de quê? De punir quem esteja fazendo a festa clandestina e quem esteja participando, né? Porque é uma maneira que, quando a pessoa tem que botar a mão no bolso e pagar, ela vai se preocupar. Mas olha que loucura, Ana, ela não está se preocupando que ela pode morrer. Claro. Olha, que coisa. Porque... É um desafio, eu acho que as pessoas estão desafiando o vírus, entende? Não acreditam na possibilidade que pode levar a óbito, né? Elas já Sim, porque não tem muita explicação, não tem muito. Tem gente que vai e que evolui bem, não tem nada, e tem gente que complica realmente, que acaba sendo entubada, e depois de ser entubada é um risco muito grande de via óbito. Então, eu decidi, e essa lei ela faz com que essas pessoas, né, pessoa física, né, porque a gente está falando aqui de pessoas que estão burlando o decreto, porque o decreto ele tem, do prefeito, ele vem com várias normativas, várias o que pode, o que não pode. Agora, a festa clandestina, com um número enorme de pessoas, não pode. Aglomeração não pode, porque qualquer coisa de dia, mesmo nos bares, à noite, o que for, tem que ter distanciamento, né? Não pode, as mesas são distanciadas, né? Então, são as pessoas ali, aquele número específico, geralmente a pessoa só da família. Agora, quando você faz uma festa clandestina com não sei quantas pessoas, é como se você estivesse dizendo o seguinte: não tem mais pandemia nenhuma, não tem mais vírus, e vai morrer pessoas, e essas pessoas vão pegar em outras, podem até ser assintomáticas, e pegarem outras que vão correr o risco de poder complicar. Então, e às vezes essa lei agora... Às vezes, pessoalmente, elas não vão se complicar, mas vão passar o vírus para outras pessoas. Né? E o grande problema desse vírus é esse: a gente tem gente que não tem nada e não sabe nem que está, mas está assintomático e está passando para outra pessoa. Por isso, a importância dos protocolos, álcool gel, máscara, não pode, a gente não pode brincar, mesmo quem esteja vacinado.
porque certeza. vai estar ainda transmitindo, pode estar ainda, pode pegar mais leve, mas pode pegar. Então, é uma maneira, né, essa linha de quê? De que a gente possa proibir isso e que não tenha mais no município nenhuma festa clandestina, né? Deixando claro que festa clandestina é venda de ingressos, festa com venda de ingressos, com um número enorme de pessoas, o que não pode. Então, elas vão ser punidas. E você me perguntou como vai ser isso, né? A fiscalização tem que ser da prefeitura, dos fiscais e das próprias pessoas, porque denunciam, né? Geralmente isso é feito em festa, em casas, em algum local mais distante, para poder não chamar atenção. E aí sempre tem um vizinho que vai ver, então vai ser divulgado bastante o número que você denuncia, porque as próprias pessoas, nesse momento, estão tendo que ser também as fiscalizadoras, né? Para ajudar nesse momento que a gente está. E você estipulou 10 unidades fiscais petropolitanas para quem for proprietário do local, isso dá mais ou menos R$ 1.400, e 5 para quem for convidado ou aderir à festa, né? Quer dizer, participar da festa. Isso, é isso comprando mesmo. convite, isso tem mesmo. que ser assim, né? Adquirindo convite. É isso. E se não for, por exemplo, se for um convite sem compra, sem valor pecuniário, o convite, por exemplo, uma festa de aniversário, vamos dizer assim, que reúna 50 pessoas, já é muita gente, dependendo do local, né? E aí vai, e você a lei não atinge esse pessoal, atinge? Não, porque isso já é uma coisa mais na casa da pessoa, da família, então ela que tem que saber o que ela vai fazer. A gente está falando aqui de venda de ingresso, e que é o que a gente recebeu muitas denúncias, que não pode porque vai estar um número aglomerado de pessoas sem máscara, sem álcool gel. Agora, acredito que as pessoas, quando estejam fazendo, às vezes, uma confraternização, é com a família, mantendo o distanciamento, com álcool, com máscara. Só que nesses locais não tem nada disso. É como se não existisse o vírus. E a pessoa está comprando, participando do que não pode no momento. No momento está proibido, a gente não pode fazer isso. Aquela festa que teve no Castelo de Itaipava, aquele casamento, no dia 15 ou 16, um fim de semana passado aí, já foi atingida por essa sua lei? Não, né? Porque ela foi multada também, aquela festa, não foi? Foi, mas aí o que acontece? Isso já não é pessoa física, né? Isso já é pessoa jurídica com firme que não está respeitando os protocolos que teriam que ser respeitados dentro do decreto municipal. Então mas ela foi multada também como pessoa jurídica. Jurídica, isso, que foi autuada, mas aí porque não podia ser daquele jeito, ela não respeitou o número de pessoas, o protocolo que deveria ser, né, porque é um número mais restrito, né, tem o distanciamento, então são várias coisas. Agora, essa especificamente que a gente está falando são as clandestinas mesmo, em local onde ninguém acha que está tendo, é onde está tendo muita aglomeração. E que a pessoa comprou o convite para ir para uma balada como se não tivesse acontecendo absolutamente nada. E você está tendo um monte de denúncia de baladas aí? Sim, a gente chegou a ter muitas denúncias, por isso que aí eu fiz esse projeto de lei, que agora virou lei. Foi aprovado na casa e o prefeito sancionou. Então, você acha que, por exemplo, vai começar a vigorar o recolhimento das multas a partir de quando, por exemplo? Já está vigorando. Eu acredito que já está vigorando, já está valendo, né? Porque eu já coloquei multa e tudo, então ela já está valendo. Então, se as pessoas denunciarem, vai ter, e se os fiscais forem, que eles vão estar fiscalizando também, eles vão multar. Que bom, Gilda. Parabéns por essa tua iniciativa. Tomara que agora, doendo no bolso, as pessoas tenham um pouco mais de medo, né? Pelo menos do prejuízo financeiro e não se exponham tanto, né? Sim, é verdade. Uma barbaridade o que está acontecendo, de irresponsabilidade, né? Verdade. E em relação à Tribuna Livre, que é uma iniciativa de retomada dessa tribuna que já existiu há 10 anos atrás, de um teu companheiro de partido, Leandro Azevedo, né, que terminou o mandato há pouco tempo e que fez um belíssimo papel nas últimas eleições. Então, o que você acha dessa tribuna? Você deu toda a força, claro, eu acho que deu, porque é um negócio espetacular também, né? Mas como é que está sendo a adesão dos seus pares aí em relação à tribuna?
Então, né, em primeiro lugar, não pode deixar de falar do meu querido amigo professor Leandro, que era um parceiro que eu sinto uma falta, ele faz muita falta. A gente É ficou mesmo? muito amigo. Vocês faziam uma dupla muito boa aí, né? Sim, porque ele faz política muito igual a mim. Então, a gente se encontrou e ficamos amigos. E o aí, quando Júnior ele veio com esse... Coruja não faz essa mesma coisa com você, não? ainda não Do tenho, seu assim, o partido Coruja, porque com o também. Leandro a gente é do meu partido também, mas com o Leandro a gente teve uma afinidade muito grande, né? O Ah, Coruja eu tá. estou conhecendo agora, eu não tenho, assim, a gente está se conhecendo agora, no início do mandato. Mas o Leandro foram 4 anos, né? Que a gente É. conviveu juntos. Então, a gente foi aumentando a amizade. Inicialmente, a gente foi se conhecendo, foi aquele processo, né? E hoje em dia a gente é muito amigo, admiro muito o trabalho dele, confio muito nele. E ele veio com essa ideia, eu falei, não, vou votar, claro. Né? E é importante a gente dar essa voz para quem não tem voz. Com Porque essa certeza. casa é uma casa aberta para a população. Com Né? Então, certeza. não é só para a gente é eleito pelo povo e o povo tem que ter essa abertura para quando quiser ele vir aqui colocar o que ele precisa, essa voz, né? Ele precisa também ser escutado, e nada melhor do que uma tribuna na Câmara, né? Tribuna da Câmara Municipal. Exatamente, mas é muito bom que os vereadores entendam isso e compactuem com essa necessidade de estimular a voz da população, né, Gilda? Porque tem muito vereador que tem medo da participação popular, né? E isso eu acho que, em vez de aumentar a possibilidade de um bom mandato eletivo, ela acaba atrapalhando o trabalho do vereador, não é? Porque tem medo da população, tem medo da voz do povo, e eu não sei por que isso. Mas o político não pode ter medo da voz do povo, senão ele tem que fazer outra coisa, né? Não, Ana Maria, porque quem não quer escutar, estar ali com o povo, escutar, não pode ser político, porque a gente está aqui representando quem acreditou na gente, mesmo quem não votou na gente, porque quando a gente está aqui, eu estou aqui, eu legislo para Petrópolis, né? Eu sou vereadora de Petrópolis. Então, eu estou aberta para ouvir por todo mundo, e a gente tira muitas coisas boas através disso. Eu escuto muitas pessoas, né? Minha rede social é muito grande, eu converso com as pessoas, e vem muitas ideias boas, vem muita coisa que às vezes a gente não teve esse alcance, não chegou para a gente. E hoje em dia, né, com isso da mídia social, tudo muito rápido, chega muito rápido para a gente. Mas se a gente não der essa abertura para escutar as pessoas, não vai acontecer, né? Você vai ficar sozinho. E político que fica sozinho não cresce, não vai sair de onde está, e está arriscado na próxima eleição, grande possibilidade de não voltar a se reeleger. Com certeza. E você acha que esses outros vereadores estão sendo abertos a essa tribuna também? A maioria deles? Eu acredito, a gente ainda não discutiu, vamos estar discutindo sobre isso. Mas eu acredito que eles têm que estar abertos, né? Porque aqui é a casa do povo, é o que eu te falei. Eu acredito que todo mundo vai estar aberto, porque a casa é do povo. E, Gilda, eu que ainda não tive a oportunidade de te dar os parabéns pessoalmente pela tua presidência na Comissão da Mulher aí da Câmara. Sim, evidentemente sim. que você que teria que ser a presidente, não poderia ser outra pessoa, né? Porque você é a única mulher aí, mas eu quero me colocar à disposição, inclusive, para te ajudar no que você achar que eu possa contribuir, porque eu acho que você tem tudo para desenvolver um trabalho em benefício da mulher petropolitana, da cidadania feminina em Petrópolis, que é muito importante e muito necessário nesse momento, né? Não, olha, eu falo que a comissão está aberta para todas nós mulheres, você tem muita experiência, está aí há muito tempo, com certeza é um prazer tê-la ajudando na comissão. Né? E uma das, assim, minha menina dos olhos, que a gente está trabalhando muito nisso agora, é criar um grupo de apoio para as mulheres que sofrem violência, para elas poderem trocar entre si o que está acontecendo, uma apoiar a outra, porque é muita parte emocional também, porque as mulheres elas se ligam a relacionamentos que acham que estão amando, mas não estão, porque é um relacionamento doentio, e que faz com que elas vão lá, dão queixa, chega logo depois e tira a queixa, porque essa pessoa que ela convive jura que nunca mais vai fazer. Só que ela faz novamente e essa mulher vai se subjugando, então ela tem que saber, a gente tem que empoderar as mulheres, a gente tem que mostrar que a gente pode ficar sozinha, a gente não precisa de ninguém. Se tiver que ter alguém, é para caminhar junto, para fazer feliz, né? Não para te deixar triste, para você viver um relacionamento abusivo, né? Não pode. Então, esse grupo
que a gente está começando a formar, é para dar esse apoio e para coibir, para que muitas mulheres nem comecem esse relacionamento, que elas comecem a ver que aquilo ali não é o correto, que não é isso, e que elas saiam antes que aconteça. Que bom, Gilda, mas se você quiser que eu participe desse grupo, eu estou à sua disposição. Sim, eu te aviso. Muito prazer, entende? Eu aviso, e eu acho que você colocar o seu mandato à disposição dessas mulheres, não é? Quer dizer, como bandeira do seu mandato, isso é uma força muito grande para todas aquelas que estão vivendo essa situação de abuso, de coação, né? Que pode, inclusive, levar a um feminicídio. Sim, sabe até onde claro. isso pode chegar. Verdade, é verdade. Não é? Então, eu acho que vai dar muito certo na Câmara agora esse teu mandato e essa possibilidade de você fazer esse trabalho com as mulheres, né? Sim. E eu quero, então, te dar os parabéns, te agradecer muito por esse espaço que você me dedicou, esclarecendo bem essa questão da lei. Tomara que dê certo, que a fiscalização seja bastante efetiva, para ver se a gente consegue coibir esse abuso que tá acontecendo aí na cidade, né, Ju? Sim. Vai dar certo, tá? Tomara. Muito bom falar com você, obrigada aí, tá? E com certeza eu te aviso, tá bom? Tá bom, muito obrigada, querida. Um grande beijo. Um beijo. Tchau. Vamos conversar agora com o maestro Marco Aurélio Lintz, que tem novidades dos canarinhos de Petrópolis, quer dizer, das canarinhas de Petrópolis para nós. Então, Marco Aurélio, é um prazer ter aqui você de novo para nos contar das suas façanhas cantantes com esses meninos todos. Me conta aí, sobre que entraram novas meninas para o coral, como é que foi essa história? Isso, tudo bem, Ana Maria? Tudo bem. É um prazer estar aqui com você mais uma vez para falar da nossa instituição. Nós temos na nossa instituição 2 corais, né? O Coro dos Meninos, que é um pouco mais velho, ano que vem completamos 80 anos, que são os Canarinhos, e o Coro das Meninas dos Canarinhos, que foi fundado em 1988 pelo Frei José Luiz Prim. E esse coro, assim como o Coro dos Meninos, todo ano recebe uma turma nova de cantoras, né? E neste último sábado, né, no dia 22, se não me engano, foi 22 exatamente, nós tivemos uma recepção, uma cerimônia de investidura coral desse novo grupo de meninas dos Canarinhos. Então, foram 10 meninas que receberam, então, a veste coral e foram, então, oficialmente recebidas no Coral das Meninas. A veste coral é o quê? Uma coisa simbólica, assim, é uma investidura simbólica. Isso, é uma investidura, porque nós temos alguns uniformes, né? Sei. Entre eles é o uniforme sacro, que é normalmente uma túnica, seguida de uma pala ou de uma sobrepeliz branca, né? Onde tem estampado ali no peito o símbolo da nossa instituição, que é aquele canarinho, e esse uniforme sacro, né? Então a gente utiliza nessa cerimônia de investidura coral. Então quer dizer que dá uma solenidade à coisa, né? Exatamente. Então tem bênção do sacerdote que está presidindo a cerimônia, no caso foi o Frei Marcos de Andrade, que também é o nosso presidente da instituição, com a participação então dessas meninas e dos pais, né, das meninas que estavam lá acompanhando as suas filhotas. Então, com todo cuidado, né, Marco Aurélio, para não ter contágio, nem aglomeração, nem nada, tudo isso foi observadíssimo, né? Sim, claro, medimos a temperatura aferida de todo mundo, com máscaras, então, com o distanciamento social, então, tudo bem colocado e distanciado para que não houvesse riscos. E a cerimônia foi uma cerimônia rápida, né? Durou uns 30 minutos só.
E, normalmente, depois de cada investidura coral, tanto dos meninos quanto das meninas, a gente faz uma festinha, uma recepção para os pais e convidados, mas dessa vez a gente não pôde fazer por conta da pandemia, né? Mas, enfim, elas receberam lá um presentinho, pelo menos um presentinho a gente pôde dar para elas, que foi uma lembrancinha com uma caixinha com o cupcake e também uns bombonzinhos para que elas pudessem também adoçar um pouquinho a boca. Ô, Marco Aurélio, quando é que vocês utilizam mais o coral das meninas? Tem, assim, por exemplo, diferenciação de tipo de evento? Ou como é que ou as pessoas pedem? Como é que vocês fazem isso? Normalmente, as meninas e os meninos se revezam na apresentação do repertório da liturgia da Missa das 10 horas na Igreja do Sagrado Coração, né? Então, de 2007 para cá, o coral das meninas foi introduzido mais e mais também para cantar as missas das 10 horas. Quanto a concertos, né, tanto meninos quanto meninas, ou casamentos, né, isso é de acordo com a demanda, né? Entendi. Então, tem gente que liga para a instituição, meu filho vai casar ou minha filha vai casar, gostaria de ter o coral das meninas ou o coral dos meninos, ou então gostaríamos de fazer um evento na cidade tal, queríamos contratar o coral das meninas ou o coral dos meninos, isso depende muito, né? E há momentos que também fazemos eventos juntos, né? A gente vem de uns anos para cá tentando fazer regularmente concertos com orquestra com os dois corais, né? Isso dá um volume um pouco maior, digamos assim, de cantores. Aí a gente pode até acrescentar um pouco mais de músicos na orquestra para balancear o volume sonoro das duas partes. Mas a gente tem, assim, de uns bons 5, 6 anos para cá, feito muita coisa junto enfim, o repertório, apesar de ser diverso, porque as meninas, elas não têm tenores e baixos como os meninos têm, né? As meninas não mudam de voz como os meninos, né? Então elas cantam sempre como sopranos ou contraltos. Já os meninos, quando entram na puberdade, mudam a voz, então vão cantar com a voz mais grossa, né? Ou tenor ou como baixo. As meninas normalmente não têm isso, né? Só quando juntamos os coros. Então o repertório delas, no dia a dia, é diferente do repertório dos meninos. Tá bom, Marco Aurélio, então muito obrigada por essa tua explicação. Eu desejo às meninas um pouquinho atrasado, né, porque não foi no dia da investidura, mas todo sucesso nessa nova caminhada que elas começam a fazer agora e que você consiga, com esse novo grupo dessas 10 novas canarinhas, um sucesso absoluto, como você tem sempre com os meninos, não é? Muito obrigado, mas vale muito a lembrança, né? Porque sempre que a gente renova o coro, significa esperança de vida e esperança de um trabalho que ainda pode se prolongar por muitos anos, né? As meninas estão de parabéns, o seu maestro também, né? No caso, Marcelo Visani, que é o maestro das meninas, dos Canarinhos, também está de parabéns pelo belo trabalho que tem efetuado com elas, e a gente juntos vai levando a música para todos os cantos assim. E hoje, com a facilidade da internet, que não seria o ideal sonoro, mas a facilidade da internet pode abranger muito mais o nosso trabalho, né? Entrando em muitos lares a mais do que se fosse uma apresentação convencional. Com certeza, encantando muito mais casas, muito mais lares do que se as pessoas tivessem que ir até elas, né? Então, verdade, aí a gente democratiza de uma outra forma. Isso. Então, que você tenha todo o sucesso com elas aí, tá, Marco Aurélio? Felicidades para todas elas. Muito obrigada. Obrigado, Ana Maria. Muito obrigada pelo seu tempo.
conversar agora com o doutor Pedro Paulo Azevedo, que é psicanalista, titulado pela Sociedade Psicanalítica do Rio de Janeiro, foi presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes aqui em Petrópolis de 1987 a 1991, e eu tenho até uma foto dele com Paulo e o Técio Lins e Silva no dia em que ele tomou posse, que eu vou mostrar para vocês. Então, eu quero muito conversar com ele, porque ele é uma pessoa que tem uma cabeça ótima, movimentos maravilhosos. Ele criou o Fórum de Ciência, de Artes e Ofícios aqui em Petrópolis, em 1998, e também fez um projeto chamado Projeto Cultural, Recreio Cultural, que agora não está funcionando por causa da pandemia, mas eu espero que volte, porque se encontrava em lugares públicos, bares, restaurantes, para conversa, para troca de ideias. Era uma coisa interessantíssima que eu não participei, mas soube e quero participar assim que voltar. Então, eu queria conversar com o doutor Pedro Paulo sobre essa nossa realidade desse novo normal que não acaba nunca, que não fica pelo menos como um normal. Ele é novo, mas é novo há um ano e tanto. Então, esse caso nos deixa, através dessa pandemia, uma realidade completamente diferente, que mexe com o psique da gente. A gente, uma hora está ansiosa, outra hora medrosa, outra hora deprimida, outra hora angustiada, outra hora inteiramente saturada de estar em casa ou confinada, né, nessa prisão domiciliar. Quer dizer, são as circunstâncias atuais da vida da gente para se prevenir um pouquinho desse Covid-19, que não é brincadeira. Então, eu queria que o doutor Pedro Paulo falasse um pouquinho como é que ele vê a psicanálise dentro dessas circunstâncias nossas atuais. E também, eu gostei muito de um pensamento dele, que ele desenvolveu, que é a psicanálise como ferramenta de entendimento da cultura. Isso pode nos ajudar, doutor Pedro Paulo, nesse momento atual? Como é que a gente pode linkar, palavra moderna, né, que a gente usa muito agora, como é que a gente pode linkar essas coisas todas para ficar melhor? Antes de mais nada, agradecer de estar aqui no seu programa e estar falando aos seus telespectadores, aos seus ouvintes, né? Porque também se escuta pelos ouvidos, sobretudo pelos ouvidos. Isso. E agradecer os esforços da Monique de tentar trazer esse dinossauro aqui, que a gente fica muito distante das áreas midiáticas atuais, mas a gente faz um esforço, né, para poder continuar sustentando o discurso, sustentando a fala. Sem dúvida nenhuma, você traz um assunto que hoje nos toma a todos. E eu lembrava você ainda em off, Ana, a máxima do Ortega y Gasset, que foi o fundador da Escola de Madrid, que vai dizer, eu sou eu e minha circunstância. Ah, é isso aí. E isso se desenvolve na primeira pessoa do plural. Nós somos nós e nossas circunstâncias. Então, o que a gente... Na verdade, é impossível ser, segundo a leitura desse filósofo, sem levar em conta as circunstâncias em que a gente está envolvido. E as circunstâncias hoje é exatamente esse quadro que a gente chama de pandemia, né? É a famosa Covid-19, que, na minha leitura, não é apenas uma crise sanitária, né? Mas realmente algo que vai além. O filósofo já tem colocado isso. É uma mutação ecológica. Perfeito. Uma mutação ecológica. O homem está pagando um preço caríssimo pelo distrato que tem feito ao seu meio ambiente. Porque nós somos os únicos animais que atacam o próprio habitat. Não existe outro. Então, essa é a questão. Nós temos, então, uma situação que o novo normal, quer dizer, tem gente que diz, temos que voltar ao normal. Não podemos voltar. Não podemos voltar ao que era, porque o que era é o que nos levou a isso. Nós vamos ter que reinventar uma maneira de conviver com o planeta.
E, evidentemente, isso está tendo um impacto muito grande na subjetividade, na vida do cotidiano das pessoas. Perfeito. Então, se podemos ainda, se você ainda quiser que eu me situe aí, é evidente que aparecem os dois grandes nomes da moda, que é ansiedade e depressão. Da moda, mesmo antes da Covid. Está deprimido, porque agora não existe mais tristeza, né? Não existe... a depressão é uma doença, diferente da tristeza. E uma das grandes gravidades dos tempos modernos é não se aceitar que a pessoa possa ficar triste. Isso. Você tem que estar condenado a estar online. Né? E isso cria uma situação enorme de sobrecarga. Então, a tristeza é um elemento importante de reflexão que faz exatamente uma dialética com a alegria. Ou seja, a gente só pode dar valor à alegria por conhecer o que é a tristeza. Completamente diferente de uma sociedade que quer pregar um estar bem o tempo todo, que é incompatível com a natureza. Essa é uma questão. Então, tem a depressão e tem o quadro que eu chamaria deprimente. Né? E aí me vem a figura daquele prêmio Nobel da literatura portuguesa. Meu Deus, agora me fugiu o nome dele. É sempre assim, quando a gente quer lembrar. Daqui a pouco volta. Enfim, que fez o ensaio da visão, o ensaio da cegueira, enfim, um gigante, né? Está me fugindo o nome dele, deixa quieto, é porque. E falaram assim para ele: você é muito pessimista. E ele chega com aquele sotaque lisboeta, eu disse, não, eu não sou pessimista, a realidade é que é péssima. É verdade. Nós vamos lembrar dele. Então, o que acontece? Existe esse campo deprimente. Deprimente por quê? Porque aqui, sobretudo aqui em Terra Brasilis, nós temos, além da pandemia, o que a gente pode chamar o pandemônio, que uma das definições é hordas que se unem para fazer o mal, para fazer bagunça, para fazer balbúrdia. Né? Enfim, e o que acontece? Você vê que nós ficamos refém de uma situação que eu chamaria que está além do que seria uma pandemia, mas uma guerra pandêmica, espécie de guerra biológica meia estúpida. Explico. A pandemia é um tipo de epidemia que ganha proporções mundiais. E, Ana, já é sabido há muito tempo que o que se faz com a pandemia? Como a infecção é passada de uma forma muito rápida, porque o agente causador se multiplica muito, o que eles fazem logo? São as medidas exatamente que todo brasileiro está ouvindo aí. Distanciamento social, o uso de máscaras por causa dos espirros, da tosse, dos perdigotos, a lavagem das mãos, porque as mãos são um contato importante também, né? A comunicação, evitar espaços confinados, não é? Não se aglomerar, né? E a comunicação às entidades sanitárias para o registro imediato para você fazer os bloqueios. Então, o que eu vejo hoje no mundo, né? E aqui talvez a gente adora ser uma tônica, às vezes fora do além, uma oitava acima, que a gente, na verdade, está passando pela mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Porque se o mundo tivesse entendido que nós estamos no mesmo barco, eu não tenho dúvida que com os recursos tecnológicos, os recursos intelectuais e científicos e materiais que a gente tem no mundo, nós não estávamos nessa situação. Mas é que estamos na mesma tempestade, mas cada um em barcos diferentes. E uns
A gente sabe disso, Ana. Nem em barcos estão, agarrados em pedaços de madeira. Então, é um primeiro momento que eu devolvo a palavra a você, para você refletir sobre o que eu consegui passar nesse primeiro momento. Não, eu acho que você citou muito bem, inclusive colocando essa questão de que se fosse, vamos dizer, se todos nós estivéssemos num transatlântico, o mundo, né, o planeta no mesmo transatlântico, todos teriam vamos dizer assim, um cuidado, ou seriam cuidados com top de linha de recursos, né? Mas isso não acontece. Agora, não acontece, talvez, pela dificuldade financeira ou de acesso aos meios científicos, né, e aos meios de produção do medicamento que a gente precisa, que no caso é a vacina, tudo bem. Mas quando isso acontece por burrice, me desculpe falar assim, não sei o que você pensa, mas hoje nós temos um presidente que é avesso a entender a ciência como tal e se submeter a quem pode, né, e quem deve, né, dizer uma palavra abalizada sobre o que fazer, né? Então, no Brasil, o que aconteceu e o que nos traz muito, pelo menos no meu caso e no caso de muita gente que eu conheço, é essa estupefação de saber que a gente podia estar muito menos à mercê do vírus se a gente tivesse adotado algumas medidas mais profiláticas, eficientes, como a vacina, há um tempo atrás, não é, doutor Pedro Paulo? Muito bom você falar nisso. Eu acho que hoje nós não temos que ter pruridos em dar nome aos burros. Pois é, não posso falar de outra forma. Eu até chamo o dito de inominável. Tá ótimo. E aqueles que os cercam de inomináveis, porque só pode emprestar seu nome a um inominável quem o é. Claro. Não é verdade? É lógico. A gente pode pegar o atual de uma irresponsabilidade que eu não posso entender. Um homem que, domingo agora passado, vai para o Rio de Janeiro com aquele monte de motos, né? Fazer uma carreata, uma motoata, sei lá como é que chama isso, sem máscara, sem nada. Que loucura, pô! Exatamente. Ele quer provar o quê? Exatamente. Então, você veja, nós temos um ministro da Saúde, que não vou perder tempo com ele, que diz uma coisa. E aí, aquele que o chamou para dizer aquilo, quer dizer, que é o general de campo dele, é desautorizado. Ou seja, se fosse você, pediria suas contas imediatamente. Com certeza. Eu pediria minha. Mas por que ele não pede as contas? Bom, deixa isso quieto. Então, o inominável, ele, na verdade, tem aquilo que um psiquiatra forense, que se chama Guido Palomba, chama de condutopatia. Ele é um condutopata, que é um nome mais novo de um psicopata. O psicopata é um sujeito que não consegue empatizar com nada. Então, dentro desse campo, ele não deixa de ser competente. Ou seja, ele está conseguindo levar de uma maneira excelente seu processo de destruição. Com certeza. Isso que um outro grande nome do pensamento, chamado Achille Mbembe, um africano, chama de necropolítica. Baseado ele desenvolve muita obra do Michel Foucault e do Agamben, que é o Achille Mbembe. Ele vai falar do necropoder e da necropolítica. Ou seja, aonde o Estado, que tem que dar o exemplo, porque a gente sabe como é que o Estado ele é criado. Ele é criado quando uma força de grupo é maior do que qualquer força violenta individual. É o primeiro passo da civilização. Ora, quando um indivíduo desobedece, a primeira coisa que o Estado faz é tomar as medidas para ser exemplar. Agora, quando o Estado encarna a própria desobediência, ela não atende o que é óbvio, o que ela está passando para o grande público leigo. Vamos fazer isso. Isso é o que tem que ser feito. Então, Ana,
é um processo que é angustiante, porque você não tem controle, você não tem censura. O famoso impeachment, né? Você não tem algo que barre. Ou seja, as atrocidades são feitas e a gente fica impotente. Isso é uma situação que se associa a esse ambiente deprimente, né? Para alguns, né? Não sei. Sim, porque se o exemplo não vem de cima, né, ele pelo menos deveria mostrar, né, como condutor da nação no momento, eleito pelo povo, ele devia mostrar que esse povo que confia nele teria que ter nele um exemplo de por onde caminhar, né, e como caminhar, né, num momento como esse. Se ele faz tudo ao contrário do que se deve fazer, ou como se deve caminhar. Então, aí a gente pode fazer uma ponte fundamental. Ou seja, ele vai fazer o espetáculo dele até a munição acabar. Péssimo militar, político medíocre, como sempre, em geral, aliás, como todos eles. Aquele Ventrágo que falava de balbúrdia, que era os centros de ciência da universidade que se mandou, né? Eles são, em geral, assim, de nível muito baixo intelectualmente, moralmente, mas, enfim, enquanto o show dele está durando, a gente não vai ver o que vai acontecer, mas vai, como diz inclusive, nos textos sagrados, né? Vai chegar a hora dele, né? Não tem quem dizer isso, vai chegar a hora dele. Mas, enfim, enquanto isso, o que eu chamo a atenção das pessoas? Isso interessa. Ou seja, nós não podemos nos deixar ser, usando uma expressão, abduzidos por essa realidade. Não podemos deixar de olhar para nós mesmos, para a nossa singularidade, para o nosso campo pessoal, das nossas inter-relações, e não deixar a nossa subjetividade ser esmagada. Então, eu, como psicanalista, procuro, com meus pacientes, lembrar que, a despeito do ambiente deprimente, que eles têm uma subjetividade que precisa ser alimentada, regada e conduzida. E isso tem a ver com os vínculos possíveis, como podem ser, para que você possa sustentar aquilo que eu chamaria um programa mínimo de saúde mental. Então, aí eu estou fazendo o link com nós não podemos deixar que esse quadro deprimente nos amasse. A gente tem que lutar contra isso. Como? Se a gente não tem nenhuma força... Não, isso é com eles lá. Com a nossa singularidade. Ou seja, no momento, os orientais falam muito na meditação, né? Quer dizer, em que você tem a psicanálise fala num insight, em um olhar para dentro. Ou seja, aquilo que nos pode manter a nossa dignidade como seres humanos, afetivos, que querem se socializar, que querem trocar, e que a gente resista como algo que, até que as forças... o Rousseau falava que a massa, às vezes, tem 1000 pernas para correr. Parece que está todo mundo meio sem forças para lutar, mas também tem 1000 braços para lutar, quando realmente a coletividade entender que, infelizmente, colocou para representá-la uma pessoa inteiramente desclassificada, que eu chamaria inominável. Não gosto nem de dizer o nome. Está ótimo, doutor Pedro Paulo. É uma pena que nosso tempo acabou, porque a vontade de continuar esse papo é muito grande. Mas eu espero que você volte, tá? Porque claro. Eu quero falar da cultura ainda. Eu quero falar do negócio sim. É rápido fazer o link para o próximo nosso encontro. Por que a cultura é atacada? Porque ela é uma peça de resistência. A cultura é exatamente aquilo que alimenta o espírito, que alimenta a civilização. Eros e Ananke. Quer dizer, então, na verdade, é por isso que os professores, os cientistas são atacados. Hoje, se um professor chega para um médico e diz: sou professor, você já pode dizer, já tem comorbidade, já é comórbido. É professor? Não, comorbidade. Por quê? Porque são exatamente esses que esses inomináveis precisam destruir. Por quê?
A cultura é a maior ferramenta de resistência. Parabéns. Muito obrigada, doutor Pedro Paulo. Espero que você volte, tá bom? Claro, foi um prazer. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Tá? Para terminar o programa, eu vou ler um poema da Cora Coralina, lindo, 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 e que bota a gente muito mais para cima. Faz da tua casa uma festa. Ouve música, canta, dança. Faz da tua casa um templo. Reza, ora, medita, pede, agradece. Faz da tua casa uma escola. Lê, escreve, desenha, pinta, estuda, aprende, ensina. Faz da tua casa uma loja. Limpa, arruma, organiza, decora, muda de lugar, separa para doar. Faz da tua casa um restaurante. Cozinha, prova, cria, cultiva, planta. Enfim, faz da tua casa um local criativo de amor. Tchau.